meu nome é Karina Bellarmino e eu vim te contar sobre 5 opiniões que eu não tenho mais. Há pouco tempo eu falei sobre 5 coisas que eu não compro mais e eu comecei a pensar que dentro dessas coisas que eu não compro, eu desenvolvi muito opiniões diferentes sobre elas. Então eu resolvi gravar esse vídeo pra falar sobre opiniões mesmo que eu realmente não tenho mais, que eu tive e que algumas eu me envergonho de ter tido, mas enfim, que eu mudei de ideia. A primeira opinião que eu não tenho mais é que mulher tem um lugar destinado pra ela. Sabe aquela famosa frase, lugar de mulher é cozinhando, lugar de mulher é sendo mãe. Eu sou super feliz que hoje em dia, logo novinhas, as meninas já estão entendendo que elas podem ocupar o espaço que elas quiserem. Mas a gente vive numa sociedade que oprime muito a liberdade, o direito de escolha das mulheres. Eu cresci num ambiente assim, eu cresci num ambiente bem machista. E até quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer sistemas de informação e eu era uma das únicas meninas na sala. Aí mais pra frente no curso eu fui a única menina da sala e eu acabava escutando algumas coisas e eu simplesmente concordava, eu achava que tava certo, como por exemplo, eu não ir bem em alguma matéria era porque eu era menina, ou seja, por ser menina eu era burra demais pra estudar tecnologia da informação, que não faz sentido nenhum. Se eu quisesse estudar, se eu quisesse continuar minha carreira em tecnologia da informação, eu tinha todo o direito de fazer isso. E essa é uma das opiniões que eu realmente não tenho mais, porque lugar de mulher é onde essa mulher quiser e que nós ocupemos cada vez mais os espaços que são nossos por direito. Todos os espaços são nossos. A gente tem que ocupar o lugar que a gente quiser ocupar. Seja ele na tecnologia da informação, seja ele sendo dona de empresa, sendo uma CEO, a gente tem que ocupar nossos lugares que são por direito. A segunda opinião que eu não tenho mais é que a minha mãe deveria ser perfeita. Quando a gente é criança, a gente acha que os nossos pais, que os adultos são todos perfeitos, que eles são todos donos da razão, que eles sabem tudo. E a gente começa a crescer e na adolescência começa a brigar muito com os pais porque a gente começa a perceber que eles são humanos, que eles erram. E a gente acaba sendo bem cruel e culpando muito a nossa mãe por coisas que é humano. Não é culpa dela, é culpa do ser humano. E crescendo, desenvolvendo, eu comecei a perceber que muitas das coisas que eu culpava a minha mãe, porque ela não me deu apoio suficiente para aquilo, ou porque ela deveria me defender em alguma coisa e ela não fez. Eu comecei a prestar atenção que minha mãe também tem limitações, que a minha mãe também tem dificuldades e que não existia uma cartilha de como criar o seu filho da melhor maneira possível para ela ler. Ela teve que aprender sozinha e que ela teve muitas dificuldades. Então ter essa opinião de que a minha mãe tinha que ser perfeita e punir ela por coisas que ela errou é muito egoísta da minha parte, é muito cruel, porque ela é um ser humano e ela teve que aprender sozinha muitas coisas. Então assim como eu sou humana e eu erro e aprendo todos os dias, minha mãe também fez isso. E eu tenho certeza que ela nunca errou em alguma coisa ou ela nunca deixou de fazer alguma coisa porque ela quis fazer o mal pra mim. Muito pelo contrário. Ela sempre fez o melhor que ela podia por mim. Então não tem porquê eu achar que minha mãe tinha que ser perfeita e culpar dela por alguma coisa. Inclusive, mãe, te amo muito, viu? Minha terceira opinião, que não existe mais, é que a vida acaba aos 30 anos. Deve ser natural a gente entrar nos 20 e achar que a gente tem só 10 anos pra conseguir tudo. Pra ter uma casa, pra ter carro, pra ter sucesso, pra ter um emprego maravilhoso, ter muito dinheiro, ficar rica. Porque antes dos 30 a gente precisa de tudo isso. Pra chegar com 30 anos e tá com todos os sonhos da vida perfeita conquistados. Mas o que acontece quando você faz 31? A vida acaba? Você não pode tentar conquistar coisas depois de fazer 30 anos? Você não vai ter objetivo nenhum na sua vida depois de completar 30? E era bem assim que eu me sentia. Como assim? Eu vou terminar a faculdade super tarde, eu já vou ter 26 anos. Eu fiz a minha primeira faculdade, depois eu quis mudar de área. Nossa, eu vou ter 30 anos quando eu terminar minha segunda faculdade. Como assim? Gente, a gente tem tanta vida pela frente, depois dos 30 tem mais 30 e pode ter mais 30. Então tem tanta coisa pra gente viver, por que achar que a vida acaba com 30 anos? Por que achar que se você chegar nos 30 e não tiver todo aquele sonho da vida perfeita, sua vida acabou? Não acabou, a vida continua. Eu faço 30 no ano que vem, mal posso esperar pra fazer 30 e mal posso esperar pra todas as coisas que vão acontecer na minha vida ainda, porque sim, eu tenho muita vida pela frente. A quarta opinião que eu realmente não tenho mais é que ser humilde e ser pobre é um demérito. Olhando assim agora,
pode parecer que eu tô falando besteira, mas eu até já falei aqui no canal que eu venho de uma família super humilde. Eu cresci numa das periferias mais pobres da minha cidade, passando muita necessidade, mas hoje eu vejo que ter essa infância e adolescência que foram super difíceis me fizeram ter uma base, me fizeram ter um alicerce, que isso me fez quem eu sou hoje. Eu tinha muita vergonha quando eu era criança, depois adolescente, porque eu não podia ter coisas, porque eu não podia fazer as mesmas coisas que os meus colegas da escola estavam fazendo, que eu não podia comprar, porque eu não podia ter. E eu até mentia às vezes, sei lá, minha mãe não tinha dinheiro pra eu fazer alguma coisa com os meus colegas, e aí eu dizia que minha mãe não deixou, porque eu tinha vergonha de falar que eu não podia, que eu não tinha condições financeiras pra aquilo. E hoje eu vejo o quanto não fez sentido nenhum eu ter vergonha das minhas raízes, ter vergonha da minha família, ter vergonha de ser pobre, porque foi justamente as dificuldades que eu tive que me fez ser mais sensível hoje, que me fez conseguir me colocar no lugar das outras pessoas e que me ajudou em diversas coisas que eu não consigo nem contar. Então ter vergonha das nossas raízes é ter vergonha de quem a gente é, e eu aprendi a ter muito orgulho da onde eu vim. E a última opinião que eu realmente não tenho mais, mas que eu tive por muito tempo e que me machucou demais ter essa opinião, é ter relacionamentos amorosos sem privacidade. É uma coisa super comum a gente achar que tá num relacionamento, ter um namorado, ter um marido, a gente tem que saber 100% das coisas que a pessoa faz, a gente tem que varrer o celular da pessoa, tem que ter senha de tudo, mas isso só machuca a gente, isso só desgasta, a gente fica procurando pelo em ovo, fica procurando coisas onde nem tem, fica usando muito tempo e se esforçando muito pra tentar pegar a pessoa no pulo, pra tentar ver o que a pessoa tá fazendo de errado, só que a gente tá se esforçando tudo isso e no final das contas, quando uma pessoa quer trair a gente, ela trai, independente do tanto de controle que a gente tá tentando ter sobre ela. Então, por mais que, sei lá, eu controlasse demais o André, eu quisesse saber tudo que ele faz no celular dele, quero controlar os horários dele, se ele quisesse me trair, ele ia me trair de qualquer jeito. E a gente tem que basear as nossas relações em honestidade, a gente tem que basear as nossas relações em confiança. Se eu não confio no André, pra que eu vou continuar com ele? Não faz sentido eu estar com uma pessoa que eu não confio, não faz sentido eu estar gastando minha vida, estar gastando os meus anos, meus esforços, meu dinheiro num relacionamento que eu não acredito, um relacionamento que não tem confiança nenhuma. Então, antes da gente ter todas as senhas, antes da gente estar controlando todos os passos que a pessoa dá, a gente tem que entender se realmente a gente quer estar nesse relacionamento, quer construir uma vida com essa pessoa, porque quando a gente entra num relacionamento, essas duas pessoas não viram uma pessoa só, continuam sendo duas pessoas. E essas pessoas vêm de vivências diferentes, essas pessoas têm gostos diferentes. E isso não pode mudar simplesmente porque a gente começou a ter um relacionamento. E outra coisa, se a gente parar pra pensar, às vezes eu posso ter uma conversa com uma amiga, uma conversa com a minha mãe, que não é nem sobre mim, é sobre elas, e que eu não tenho direito nenhum de deixar, de contar pra outra pessoa. Então como é que eu vou deixar o meu celular na mão do meu marido, do meu namorado, expondo alguma coisa de outra pessoa, expondo uma coisa que uma pessoa confiou em mim? Então sim, eu preciso de privacidade. Isso também faz parte da nossa privacidade. Eu não quero saber, por exemplo, que o André conversa com algum amigo dele. Pode ser sobre ele mesmo, pode ser sobre um amigo, mas é a privacidade dele. Eu não preciso saber disso. E quando a gente se liberta disso, quando a gente se liberta desse controle todo, sobra muito mais tempo pra gente, a nossa sanidade fica muito mais saudável. Eu não tenho mais essa opinião de que relacionamentos amorosos são baseados em controle e que não tem a privacidade. Tem alguma opinião aí que você tinha muito enraizada e que hoje não tem mais? Então me conta aqui embaixo. Concordou com as coisas que eu disse? Não concordou? Me conta aqui embaixo também que eu quero conversar com você. Muito obrigada por me assistir, eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau!